Elas são viaturas de patrulhamento, rompem o trânsito, cruzam a cidade em alta velocidade e são essenciais no combate ao crime, na proteção da sociedade e na resposta rápida às emergências. Mas você já parou para pensar como nasce uma viatura policial? Por trás de cada sirene, de cada luz que você vê cruzando as ruas, existe muito mais do que apenas um carro. Existe uma máquina projetada não só para rodar, mas para proteger, para perseguir e para salvar vidas. O que muita gente não sabe é que uma viatura não é simplesmente um carro comum com adesivos, giroflex e sirenes no teto. Ela é uma verdadeira ferramenta de missão, e por trás dela existe engenharia, tecnologia, segurança e, acima de tudo, estratégia. Mas será que todas são iguais? Será que a viatura que você vê rodando aqui no Brasil tem o mesmo processo de fabricação de uma viatura americana ou de outros países? Enquanto em algumas nações essas máquinas já saem da linha de montagem prontas para o combate, em outras elas são literalmente transformadas, peça por peça, fio por fio, solda por solda, até se tornarem plataformas móveis de patrulhamento, perseguição e combate ao crime. Hoje, você vai ver o que quase ninguém vê, os bastidores das viaturas policiais, e descobrir finalmente como elas são feitas. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você acompanha documentários impactantes, os bastidores do serviço de emergência e ocorrências reais de bombeiros. Está pronto para saber como nasce uma viatura de patrulhamento? Aquilo que começa como aço bruto se transforma em proteção, força e resposta contra o crime. Quando você vê uma viatura policial nas ruas, o que enxerga? Um carro com sirenes, luzes e pintura diferente? Parece simples, mas a verdade é que por trás daquela estrutura existe muito mais engenharia, tecnologia e segurança do que você imagina. Antes de entender como nasce uma viatura policial, é fundamental compreender do que basicamente é feito um veículo qualquer. Afinal, todo carro, seja civil ou policial, parte de uma mesma base, a estrutura automotiva. O coração de qualquer veículo é o motor, responsável por transformar combustível, seja ele líquido ou elétrico, em movimento. É ele que faz tudo funcionar. Associado a isso, temos o sistema de transmissão, que leva essa força até as rodas. Tudo apoiado na suspensão, que garante estabilidade, absorve impactos e permite que o veículo se mantenha seguro mesmo em terrenos irregulares. E claro, não menos importante, o sistema elétrico, que controla desde faróis, lanternas, sinalização até os módulos eletrônicos de bordo. Essa estrutura é a espinha dorsal que qualquer viatura também possui. Porém, transformar isso aqui em uma viatura policial exige muito mais do que parece. É aqui que começa o trabalho das implementadoras. Empresas especializadas que pegam um veículo simples, como esse, e transformam em uma verdadeira máquina de patrulhamento, segurança e resposta rápida. Vamos começar por aquilo que todo mundo vê primeiro, o giroflex. Ele não está lá só para chamar atenção, e definitivamente não é só estética. O padrão de luz intermitente foi desenvolvido para ser visto de muito longe, para atravessar neblina, chuva, fumaça, trânsito pesado e avisar todo mundo que aquela viatura está em serviço de emergência. Agora escuta isso. Percebeu que são diferentes? Não é à toa. Cada som tem uma função tática específica. O Wail, aquele mais longo e crescente, é ideal para longas distâncias. Serve para rodovias onde o som precisa percorrer grandes espaços. O Yelp, mais rápido e agudo, foi feito para ambientes urbanos. Seu padrão sonoro consegue atravessar o barulho do trânsito e chamar a atenção dos motoristas à frente. O Pisser é usado em manobras de altíssima urgência, especialmente em cruzamentos perigosos ou locais com fluxo intenso onde os outros tons não são suficientes. Até o som é pensado para salvar vidas. Mas se você acha que uma viatura funciona só com luz e som, tá muito enganado. É aqui que entra o que muita gente nem imagina, o sistema elétrico reforçado. Pensa comigo, um carro comum tem bateria chicote elétrico para funcionar, farol, rádio, limpador e acabou. Uma viatura não. Ela precisa alimentar giroflex, sirenes, rádio digital, tablet de bordo, GPS, rastreador, câmeras 360, leitor de placas, antenas,
Tudo isso o tempo todo sem falhar. E se o sistema civil fosse usado, a viatura simplesmente apagaria no meio de uma ocorrência. Por isso, ela recebe um chicote elétrico paralelo feito sob medida. Tem bateria auxiliar, alternador de alta capacidade, fusíveis independentes e sistemas de redundância. Se uma parte falhar, a viatura segue funcionando. Isso não é luxo, isso salva vidas. Só que energia sozinha não faz milagre. Ela precisa de algo ainda mais crítico: comunicação. E aqui vem uma das partes mais sensíveis da viatura, o rádio tático. Sem rádio, não tem viatura, não tem operação e não tem policiamento. Os sistemas trabalham em VHF, UHF, LTE e até com criptografia. O rádio conecta a viatura com a central, com outras equipes, com as viaturas de apoio, helicópteros e até com bancos de dados online que permitem na hora consultar placas, mandados de prisão e informações críticas da ocorrência. Agora olha para dentro da viatura. Tem uma divisória ali, não tem? Ali é a famosa célula de contenção. Ela não está ali só para impedir fuga. Ela existe acima de tudo para proteger os policiais. Se o detido tenta agredir, acessar o volante, puxar alguma coisa do painel, ela impede. E mais, preserva a integridade da cabine, isola documentos, equipamentos sensíveis, armamento e mantém o controle total da operação dentro do veículo. E quando o assunto é risco extremo, entra a blindagem. Não é toda a viatura que tem, mas nas que tem, a transformação é absurda. Painéis de aço balístico, placas de aramida e vidros multilaminados de até 21 mm protegem contra armas curtas, e se o nível for maior, até contra fuzis. Isso muda completamente o centro de gravidade do veículo. Exige reforço, recalibração de suspensão, pneus e até freios. E falando em peso, suspensão e estrutura reforçada são obrigatórios. Se um carro civil receber tudo isso sem reforço, ele simplesmente quebra. Por isso, a viatura ganha molas especiais, amortecedores mais robustos, freios redimensionados e até reforço do chassi. É isso que mantém a estabilidade, dirigibilidade e segurança em manobras de alta exigência. Na parte de dentro, tudo é pensado como um cockpit de missão. Suporte para fuzil, colete, desfibrilador, cones, lanternas, kit de APH. Cada espaço é milimetricamente planejado para que em uma fração de segundo o policial tenha tudo à mão. É importante entender que, embora o conceito de viatura seja universal, as tecnologias, os padrões de implementação e até o nível de blindagem variam muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, algumas viaturas já saem da linha de montagem prontas para a missão. No Brasil, esse processo é quase sempre artesanal, altamente dependente dos contratos públicos e do orçamento de cada estado. No fim das contas, a verdade é uma só. Uma viatura não é só um carro com sirene. Ela é uma extensão da missão, uma ferramenta viva de segurança, de resposta e de proteção. E existe por um único motivo: garantir que quem está lá dentro cumpra a missão e volte para casa no final do turno. Se no capítulo anterior você entendeu como uma viatura é construída, agora vem uma pergunta que talvez você nunca tenha parado para pensar. Será que esse processo é igual no mundo todo? A resposta é simples: não. E na verdade, as diferenças são muito maiores do que a maioria imagina. Para começar, basta observar os 3 modelos mais utilizados pelas forças policiais norte-americanas: o Ford Interceptor Utility, baseado no Ford Explorer, o Chevrolet Tahoe PPV, uma versão policial da famosa SUV, e o robusto Dodge Charger Pursuit, usado principalmente por patrulhas rodoviárias. O primeiro grande diferencial está no próprio conceito de projeto. Nos Estados Unidos, esses veículos já saem da linha de produção com a configuração específica para policiamento. Não são carros civis adaptados, eles são literalmente produzidos como veículos de aplicação policial. Isso significa reforços estruturais de fábrica, sistemas elétricos redundantes, suspensão reforçada, freios de maior capacidade, sistema de refrigeração mais robusto, alternadores potentes, transmissões de uso severo e até bancos adaptados para acomodar policiais que operam com cinto, coldre e colete balístico. Quer um exemplo? A Ford Police Interceptor Utility, baseada no Ford Explorer, já sai da fábrica assim: suspensão reforçada, freios de alta performance, sistema de refrigeração ampliado com radiadores duplos, blindagem estrutural parcial em portas e painéis críticos, bancos com recortes específicos para acomodar equipamentos no cinto dos policiais, piso traseiro lavável,
pronto para transporte de detidos, chicote elétrico dedicado, feito exclusivamente para suportar toda a eletrônica tática, alternadores de capacidade, muitas vezes acima de 250 amperes, já preparados para alimentar todos os sistemas embarcados. Ou seja, ela não sai da fábrica como um carro qualquer, sai como uma viatura pronta para a missão, ou quase, porque mesmo lá existe uma segunda etapa, a das upfitters. Empresas especializadas como Cetina, Wellen, Heavis, Federal Signal fazem os ajustes finais, instalam giroflex, rádios, antenas, consoles, suportes para armamento, montam as divisórias internas, integram sistemas de comunicação, rastreamento e câmeras, fazem toda a identidade visual da corporação. A diferença é que tudo isso é feito em linha industrial, padronizada para centenas ou milhares de viaturas ao mesmo tempo, com alto controle de qualidade e logística extremamente eficiente. Agora volta os olhos para o Brasil. E aqui a história é bem diferente. No Brasil, não existe uma linha de montagem 100% dedicada à produção de viaturas. Os veículos utilizados pelas forças de segurança ainda são, em sua maioria, derivados de versões civis, embora, em alguns contratos específicos, certas montadoras entreguem unidades com pré-instalações elétricas, reforços ou adaptações estruturais, fruto de parcerias com implementadoras dentro do próprio parque industrial. Mesmo nesses casos, o processo é limitado. A entrega final da viatura, pronta para operação, depende de empresas terceirizadas. Entre os modelos mais utilizados atualmente pelas corporações policiais brasileiras, 3 se destacam: a Chevrolet Trailblazer, a Mitsubishi L200 Triton e a Renault Duster. Cada um deles foi escolhido não por ter DNA policial, mas por características civis que oferecem alguma vantagem operacional. A Trailblazer é uma das que mais se aproxima do conceito americano, pelo porte, potência e capacidade de carga, porém, ainda assim, carece de muitos reforços de fábrica. Toda adaptação depende da qualidade do serviço feito pelas implementadoras, o que no Brasil varia bastante entre uma empresa e outra. A L200 Triton se destaca no Brasil por sua capacidade off-road, extremamente útil para áreas rurais, rodovias de difícil acesso e patrulhamento em zonas de mata. No entanto, ela não é pensada para longos deslocamentos urbanos em alta velocidade e sofre nesse aspecto. A Renault Duster, amplamente utilizada no policiamento urbano, oferece baixo custo e manutenção barata, mas sua estrutura é limitada em termos de reforços, suspensões, freios e capacidade elétrica estão muito aquém de um veículo projetado desde o início para ser uma viatura. Isso exige manutenções mais frequentes e gere desgaste prematuro em operações intensas. Todas elas têm algo em comum: saem da fábrica como qualquer veículo que você encontraria em uma concessionária e só depois começam a se transformar. Esse trabalho, aqui no Brasil, fica nas mãos de empresas altamente especializadas, como a Flecha Engenharia, referência nacional em sistemas elétricos e sinalização tática, a Revo, que se destaca na transformação de viaturas, unidades móveis e veículos táticos, e a Avalon Blindagens, uma das maiores do país em proteção balística veicular. São elas que pegam um carro civil e transformam ele literalmente em uma ferramenta de missão. Essa transformação é em grande parte artesanal, feita sob medida para cada contrato, cada viatura, cada corporação. Ainda assim, algumas implementadoras maiores já vêm adotando processos semi-industriais para atender lotes maiores com mais padronização. Entre as etapas desse processo estão a montagem de um sistema elétrico paralelo, instalação de giroflex, sirenes, rádios, rastreadores e antenas, adaptação interna com divisórias, gaiolas, suportes para armamento, kits de APH, cones e equipamentos táticos. Quando necessário, a blindagem muitas vezes exige a desmontagem completa do veículo para aplicação de aço balístico, aramida e vidros multilaminados. Em contratos mais recentes, também são utilizadas blindagens modulares menos invasivas e com instalação mais rápida. Também tem reforços na suspensão, nos freios e no chassi, para suportar o peso extra da blindagem e dos equipamentos. E por fim, a plotagem e identidade visual da corporação. Cada uma dessas viaturas se torna literalmente uma peça única, uma obra sob medida, que carrega não só tecnologia, mas também as limitações ou as possibilidades de cada contrato, cada estado e cada corporação. Isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que permite uma customização total, adequada ao terreno, à missão e à realidade de cada cidade ou estado. A desvantagem é que torna tudo mais caro, mais lento e menos padronizado. Cada viatura depende da mão de obra,
da disponibilidade de pessoas e da qualidade do serviço de quem executa. Se você acha que uma viatura vive uma vida fácil, está muito enganado. A realidade das ruas é implacável e cobra um preço alto. Esses veículos operam no limite diariamente. Longas horas em marcha lenta, calor extremo, terrenos irregulares, freadas bruscas, acelerações intensas, perseguições e deslocamentos que não cessam, mesmo quando o motor clama por socorro. Nos Estados Unidos, as viaturas são projetadas desde a fábrica para suportar essas condições extremas. Modelos como a Ford Police Interceptor e o Chevrolet Tahoe PPV vêm equipados com suspensão reforçada, freios de alta performance, sistemas de refrigeração ampliados e alternadores de alta capacidade. Ainda assim, a vida útil dessas viaturas é de apenas 3 a 4 anos, ou cerca de 160 mil quilômetros rodados. Agora, olhemos para o Brasil. Aqui muitas viaturas são adaptadas a partir de veículos civis, como a Chevrolet Trailblazer, a Mitsubishi L200 e a Renault Duster. Essas viaturas frequentemente ultrapassam os 300 mil quilômetros rodados, enfrentando problemas como suspensão danificada, sistemas elétricos colapsados, chicotes queimados e estofamentos rasgados, e muitas vezes continuam operando nessas condições devido à falta de substituição. O desgaste não se limita ao motor. Sistemas elétricos adaptados podem não suportar a carga de rádios, sirenes, giroflex, modems, câmeras e rastreadores. Chicotes auxiliares podem superaquecer e falhar, sensores podem apresentar defeitos e leitores de placas podem travar. Sem uma estrutura de manutenção especializada, muitas dessas viaturas recorrem a improvisações para continuar operando. Diante desses desafios, alguns estados brasileiros adotaram uma estratégia alternativa, a locação de viaturas. Em Goiás, por exemplo, o governo firmou o contrato para a locação de 3.061 viaturas 0 km, com custo anual de 142 milhões. Essa abordagem permite a atualização automática da frota a cada 30 meses e gera economia com manutenção, seguro e licenciamento, que ficam a cargo das locadoras. No Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública firmou um convênio de 9,3 milhões para alugar 70 veículos que serão utilizados como viaturas da Polícia Militar. O valor unitário mensal do aluguel é de R$ 4.400. Conforme o contrato, os veículos receberão toda a caracterização policial necessária para o serviço operacional. Essa estratégia de locação visa garantir a rotatividade da frota, permitindo que as viaturas sejam substituídas antes de atingirem níveis críticos de desgaste. Além disso, transfere a responsabilidade pela manutenção e substituição dos veículos para as empresas contratadas, reduzindo os custos e melhorando a eficiência operacional. Porém, é importante destacar que essa abordagem também apresenta desafios. A dependência de contratos de locação pode levar a situações em que a não renovação ou a rescisão de contratos comprometa a disponibilidade de viaturas. A verdade é que uma viatura não é apenas um carro, ela é uma extensão da missão policial, e quando ela falha, quem paga o preço é a segurança de toda a sociedade. Agora que você conhece os bastidores, talvez nunca mais olhe para uma viatura da mesma forma. Por trás de cada giroflex piscando, de cada sirene cortando o trânsito, existe muito mais do que um carro. Existe engenharia, tecnologia, estratégia, sacrifício e realidade. Seja no Brasil ou nos Estados Unidos, a missão é a mesma, mas os desafios e as soluções são diferentes. Aqui, a viatura nasce civil e se transforma. Lá fora, ela já nasce pronta, projetada para a missão. Mas no fim todas compartilham a mesma função: proteger quem protege você. Elas não são só veículos, são plataformas móveis de combate, de patrulhamento e de resposta rápida. São a linha que separa o caos da ordem. E quando você ouvir uma sirene ou cruzar com uma viatura na rua, lembre-se, ali não tem só metal, fios e combustível, ali tem vidas em jogo. E uma missão que nunca para. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nos próximos episódios a gente te leva para dentro dos bastidores de outras máquinas, outros equipamentos e outras missões. Agora, se quer saber como uma viatura de bombeiros é construída, é só clicar nesse vídeo que te espero lá.